clima tenso no partido do Bolsonaro, Renan Santos. Eu acho importante porque assim, os meninos Valdemar devem estar desesperados numa hora dessa. Mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Você viu que nós reagimos ao Valdemar elogiando o Lula. Sim. Isso causou um mal-estar gigantesco. Os influenciadores não mais próximos à família, óbvio que ficaram quietos, mas o próprio Bolsonaro hoje deu a seguinte declaração. Vamos ouvir. Da política, né? Eu acho que o PL vai vir forte e isso vai fazer diferença lá em 2026? Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problemas tem. Essa semana tinha um problema sério, não vou falar com quem. Se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoas do partido dando declaração absurda. Eu vi. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali, ó. Não vem. Me chama. Pensei que fosse fake news. Não consegue nem ir na praia, ele fecha a praia, né? Pra ele. Zona, né? Eu ia falar besteira aqui, ó. Depende da pessoa, até é bacana, né? Pra aquela, pô. Agora botou aquela polêmica também que nasceu primeiro. Tirou foto, Nossa, aquilo ali rendeu muito. A situação que eu me encontro, eu não posso partir para esse tipo de brincadeira, né? Que alguns falam. Quem nasceu primeiro? Isso faz parte do humor nosso. E um projeto que está lá, você sabe quem está apoiando, para acabar com isso daí, para acabar com o humor no Brasil, acabar com a graça, quanta piada passou a ser. Fala da onde veio esse projeto? O projeto que ataca diretamente humoristas surgiu ele está em Salvador aparentemente, né? De uma deputada da Bahia, aliada do Bolsonaro, votado pelo Eduardo Bolsonaro, a Thieron. O projeto passou durante o governo Bolsonaro e foi ratificado pelo Lula, que se aproveitou de um projeto que passou durante o governo Bolsonaro e foi ratificado no governo Lula, votado pelo Eduardo. Lembremos também que um filme do Danilo Gentili foi alvo de censura no mês de março de 2022 pelo ministro Anderson Torres do governo Bolsonaro. Para com essa conversa que é amigo de humorista. Vamos lembrar, o Danilo Gentili é humorista, trabalha no SBT. Durante o governo inteiro do Bolsonaro ficaram pedindo a cabeça do cara no SBT. Aí fica com esse papo de paladino da liberdade de expressão. Não é paladino da liberdade de expressão. Conversa mole, velho. Crime no Brasil, tudo é. Fico imaginando se tivesse vivo o Costinha, que é mais velho, quando ele falava aquelas piadas da. O sinal era muito ruim. Mas você ria porque era ruim. Sempre no começo do programa. É isso. Ele está muito puto que o Valdemar falou em implodir o partido, Renan Santos. Minha visão, eu acho que o Bolsonaro ele adota uma técnica de ficar dando esses sustos para garantir as posições internas dele no partido. Não obstante, ele depende do Valdemar para tudo. O Bolsonaro, vocês têm que entender o Bolsonaro é o seguinte: o Bolsonaro, em certa medida, ele tem a vida dele garantida pelo Valdemar. O Bolsonaro tem gastos jurídicos estratosféricos. Deve custar centenas de milhares de reais por mês a administração do passivo jurídico do Jair Bolsonaro, a quantidade de processo que tem contra ele e tal. Então, tem isso. Você tem também gastos da família dele, a mudança de padrão de vida que esse cara teve quando foi presidente da República, que tem que ser mantida de alguma maneira. Aí tem ele, conselheiro do partido, tem PL com a mulher, com a Michele Bolsonaro. Ou seja, os caras estão umbilicalmente ligados ao Valdemar, fora o próprio lobby que a bancada em si faz. Qual o poder de barganha dele nisso? Ora, ele é o garantidor dos votos dos deputados bolsonaristas ali dentro. Ele faz com que os deputados bolsonaristas consigam ser eleitos. Então, naturalmente, vocês estão ouvindo um... Mas é um bom motivo. É um bom motivo. Não fiquem bravos. Não é pra ficar bravo que tá tendo um barulho de um serrote rodando aqui, porque é literalmente obra no novo escritório do MBL. Então eu trato com carinho. Que serrote delicioso. Dá um cheiro de madeira lá fora. Aquele cheiro, é um cheiro meio doce de madeira, né? Vocês estão ouvindo aí o barulho? Sim, dá dando pra ouvir, mas tudo bem, pode continuar. Eu ouvi no fone, né? Mas, prosseguindo, então, o Jair fica nesse jogo. Então ele vai lá dar umas ameaçadas, mas até que ponto a ameaça dele vira realidade? A gente sabe o quanto ele ficou meio jururu de ter que fechar com o Ricardo Nunes.
Foi lá, indicou o Salles, fez barulho com o Salles. Obviamente que o Salles foi usado por eles nisso. Ele ficou usando o Salles, vou soltar o Salles pra barganhar o vice. Agora ele tem um vice. É o cara que comandou o CEAGESP pro Bolsonaro aqui em São Paulo. E ele tá sendo indicado pra ser o vice do Nunes. Ou seja, no fim do dia, o Salles foi usado por eles, mas é o que o Bolsonaro quer? Segunda coisa que a galera precisa entender. O Bolsonaro, como presidente da República, tinha um poder. Hoje ele tem outro. Há uma mudança de status. Já o Valdemar, ele era um cara importante no governo Bolsonaro. Hoje ele, institucionalmente, ele é maior que o Bolsonaro. E ele, pela primeira vez, está gostando. O Valdemar, a gente precisa lembrar, ele era um cara que andava com tornozeleira. Ele era um cara tratado como um dos maiores corruptos do Brasil. Ele era um cara, assim, leproso. Ninguém queria ter um cara com o Valdemar por perto. Hoje o Valdemar é pop. Hoje é legal estar por perto do Valdemar. Hoje, como dizem, existem os novinhos do Valdemar, que são os menininhos ali, com práticas sexuais um tanto quanto pouco conservadoras, que gostam de ficar rondando aquela fundação dele atrás de grana pra aparecer e tal. Então hoje o cara tem isso. Aí ele vai em podcast, ele fala, e aí ele começa a dar as opiniões dele. Vamos lembrar que o Valdemar é um cara muito antiquado, ele é de um certo tipo de jogo político. Dá um microfone pro Valdemar, coisas acontecem, ele comete sincericídios. Essa fala dele sobre o Lula, colocada em comparação com o Bolsonaro, é um sincericídio que o cara tá cometendo. O que ele tá falando é o que a política acha. A política brasileira acha o convívio com o Valdemar o convívio com o Lula muito mais agradável que com o Bolsonaro. A política acha o convívio com o Lula melhor do que o convívio com o Bolsonaro. Não, os caras gostam de tomar realmente uma cachaça, ficar falando as besteiras, os caras vão gostar do Lula. E esses homens meio antigões ali da política brasileira são isso. Era, né? Porque hoje você vai ter que tratar com Janja, com Lula. Sim. Então tá o pessoal mudando. mudou. Hoje é um inferno você tratar com Lula porque você passa por Janja. Sim. É o que falam, né? Pelo menos. O comentado o que eu sei, atualizado de reuniões que eu tive em novembro, tá? Coisa 1 que eu sei. Lula anda meio depressivo e o Lula não tem paciência de tocar mais as coisas como ele tocava no primeiro governo dele, governo 1 e 2. Então o que o Lula faz? Ele fica o dia inteiro bebendo, e sim, o Lula está alcoólatra, mas não é alcoólatra de cachaça 51. O Lula só bebe uísque japonês, que são alguns dos melhores uísques do mundo hoje, em grande medida são uísques japoneses. Só bebe uísque japonês. Fica lá manguaçando no uísque japonês o dia inteiro, só nos golinhos e tal. E alguém vai vir aqui nos comentários e falar, poxa, mas o Winston Churchill passava o dia inteiro bêbado. Eu tava até vendo as técnicas de ficar bêbado do Winston Churchill. Ele tinha técnicas. Ele tinha técnicas. Tinha, assim, do café da manhã até o jantar, ele ia bebendo, mas não pra ficar loucão. Ele ficava permanentemente alto, permanentemente embriagado, então ele estava o dia inteiro intoxicado de álcool, mas sem passar do ponto. Então ele tinha o drink que ele tomava de manhã, o antes do almoço, o aperitivo, depois o digestivo. E era umas... um uísque com água. Com que idade ele morreu? Morreu tarde, assim, não morreu cedo, não. Nossa, esse eu então, você vê assim, era um cara que enfrentou guerra, passou tudo que ele passou, bebia, assim, bebia demais. Tá? Então o Lula parece que se inspira nisso no Winston Churchill. Mas bebe, fica o tempo todo no uiscão, rodando, sem ficar bebaço de cair no chão. Ele fica meio embriagado, só que a companhia dele não tá agradável. E os caras que se encontram com ele relatam isso, relatam uma certa melancolia, né? E aí... Morreu com 90 anos. Pra vocês verem que certas coisas não fazem sentido. Fumava pra caramba, obeso demais, estressado, tratando de temas chatíssimos e permanentemente manguaçado. Um dos homens mais importantes do século XX, talvez um dos homens mais importantes da história da humanidade. Ex-Winston Churchill. Então, Lula copia Churchill na sua manguaça, mas não copia, vamos dizer, a coragem, não copia os princípios corretos de boa parte do que norteou a carreira do Winston Churchill. Ele teve os erros dele, obviamente, mas tô aqui falando que não dá pra comparar a qualidade dos dois homens ali, né? Inclusive o Churchill era um nobre, né? O Lula, nesse sentido, é um cara que ele vive esse passado, então há uma melancolia presente no estilão do Lula. E o futuro é a Janja. Mas a política não quer lidar com esse futuro. A velha política, que gosta de uma manguaça, uma conversa mole, troca uns papos sobre corrupção, não bate. Janja, o papo dela é com o Choquei, é com a trava do não sei o que, é com o não sei o que da Mind Date, é com o novo não sei o que do BBB. É um outro negócio. A Janja vai lidar com o PSOL, vai lidar com uma militância web. Se querer fazer política com a Janja não vai rolar. Então a Janja vai precisar de alguém para instrumentar... a Janja vai precisar transformar alguém numa espécie de cardeal Richelieu que faça a política para ela.
que administra as relações políticas, e ela seria, vamos dizer, um poço de votos do Lula. E aí fica a pergunta, quem é que faria isso? Me parece, eu acho que a Janja não é viável eleitoralmente, mas nunca se sabe. O Lula consegue mobilizar multidões ali com ele. É um fato. Então, se a Janja ganha uma eleição, parece que esse arranjo político institucional que envolve judiciário, esses caras vão administrando o Brasil e eles precisariam de um arranjo envolvendo a política. E quem faria isso na política? Não tem nome hoje quem faria isso na política. Eles estão numa tensão com o Centrão, eles estão numa tensão com o próprio Arthur Lira. O Centrão, eu conversei com o Ricardo, falou isso, foi muito bom lá na live. O Centrão se deu melhor com o Bolsonaro do que com o Lula. O Centrão se deu melhor. O Bolsonaro deve ser difícil no trato, mas você tira dele mais fácil as coisas que você quer. O Lula hoje tá mais difícil tirar as coisas dele ali. E ele era mais fácil no trato, hoje não é. Então, né? Não tá... Mas também o Bolsonaro entregava tudo. Tudo pro Centrão. Sim. Você lembra de algum embate entre Centrão e Bolsonaro? Embate. Deve ter, mas eu não tô lembrando. O Centrão pedia e o Bolsonaro entregava. Nunca teve um embate. Embate. Né? É que houve um erro, assim, é um erro semântico, mas foi um erro estratégico. No começo do governo Bolsonaro, quando eles foram enfrentar, eles apoiaram o Rodrigo Maia virou presidente da Câmara. E pra vocês entenderem, o Maia não é Centrão. O Maia é outra coisa. O Maia é representante de um certo alto clero que existe na Câmara, que é um alto clero que pratica uma política mais old school, sim, com certeza. Tal qual o Centrão também pratica. Mas é um alto clero que não é, assim, não é igual o Maia e o Lira. Se você acha que os dois são iguais na leitura, você tá errado. Porque são dois estilos diferentes. Inclusive, eles sabem que eles são diferentes. Havia oposição interna entre eles. E é uma briga, na verdade, entre alto clero e baixo clero. O baixo clero, através do Lira, se tornou o novo alto clero. Então há uma queda de qualidade e há uma concentração de poder num baixo clero que hoje controla os instrumentos de governança envolvendo o legislativo e, obviamente, põe ali, vamos dizer, seu torniquete no poder executivo. Isso é fato. Mas tem isso. E o Bolsonaro via tudo como um bloco só e falava que o Maia era o Centrão e atacou o Maia. Pau, colocou o Maia como uma espécie de inimigo. O Maia respondeu. Eles ficaram, vamos dizer, nessa tensão ali até o final de 2020 na pandemia. E aí entra o Arthur Lira para fazer o biênio 21-22. E nesse biênio, aí sim nós tivemos um cara do Centrão pegando um orçamento secreto que surge com o Maia. E aí esse cara, ele impõe, vamos dizer assim, o que ele gostaria pra cima e manteve ao longo do governo Lula. Agora, só pra complementar então, pra gente fechar esse bloco, ó. Esse mal-estar entre Bolsonaro e Valdemar passa? Passa, né? Eles precisam, não vão entregar os cargos. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que assim, eles têm eleições esse ano. Eles se estruturaram no PL, eles estão sendo prefeitos, eles estão sendo um monte de gente. Não vai dar pra parar esse plano. E o Valdemar vai ceder, se for o caso, pelo plano. Porque o Valdemar também não vai desmontar uma estrutura que ele tá pensando em 26. Entenda o seguinte, o que o Valdemar tá pensando em 26? Instrumentalizar o bolsonarismo e manter essa bancada grande, que dá muito recurso pra eles, ganhar alguns estados e, eventualmente, participar da montagem de um sucessor do Lula. No caso, um sucessor do Lula à direita. Vamos supor que o Tarcísio concorra. O Tarcísio concorreria ou pelo próprio partido dele, o Republicanos, ou pelo PSD do Kassab, ou receberia um convite do PP ou do próprio União Brasil e seria candidato. O PL, talvez faria o vice nisso aí, mas ficaria com uma parte dos deputados e ficaria com o endosso do Bolsonaro. Nesse jogo, ele pega um monte de ministério, fica com uma bancada que seria talvez a maior de todas. Então, pro Valdemar, esse é o jogo que interessa. E pega um governo aqui, um governo ali, eventualmente um governo de São Paulo, faz os senadores dele, aumenta o poder de barganha. O Valdemar aumenta seu poder de barganha, que é isso que ele quer. E garante outros 4 anos com muito dinheiro e muito poder. Esse planejamento já foi detonado. O PL jovem, né, o que eu brinco aqui, porque a piada que ocorre lá nos bastidores, os novinhos do Valdemar, tudo isso é investimento dele. O PL mulher é isso. A Michelle Bolsonaro é isso. A luta pra tirar o Moro de lá é isso. O cara tem um planejamento. É inegável. Todo mundo tem planejamento. Todo mundo que é sério tem planejamento. A gente tem o nosso. A gente começa daqui. Ele tá começando daqui. Entendeu?
E ele usa o Bolsonaro nisso. É óbvio que ele usa o Bolsonaro. Alguém aqui acredita que o Valdemar da Costa Neto se converteu num conservador, positivista, militarista, fã do Bolsonaro? Ele não virou nada disso. Ele é o Valdemar da Costa Neto, gente. Assim, o problema é que, assim, se esse vídeo chegar no Bolsonaro... Corta pra você. Se esse vídeo chegar pra você, bolsonarista, você vai se esquecer que você gritava e pedia a prisão de gente como o Valdemar da Costa Neto nas manifestações que pediam o impeachment da Dilma Rousseff e que falavam bem da Lava Jato. A Lava Jato pegou o Valdemar. O fato de hoje você ter que defender o Valdemar ou você não poder falar do Valdemar diz muito sobre como as coisas mudaram de lá pra cá. De como o Bolsonaro faz com que o bolsonarista tenha que engolir muito sapo. Qual o próximo sapo? O Ricardo Nunes vocês vão engolir? Não dá, cara. Não dá. Honestamente, isso é impor pra militância uma humilhação. Isso é humilhante que está sendo imposto para militância. Mas, para quem, assim, o alfa e o ômega na política é o Bolsonaro, vai engolir Valdemar. O Júnior Souza mandou R$20, Renan Santos, e falou: o dia que meu pai se tocou da farsa do bolsonarismo foi quando ele se juntou com o Valdemar. Pelo fato do meu pai ter conhecido de perto o que era o Valdemar. E a influência dele em Cubatão. O diabo na terra. Eita. Pois é. Aí o cara fala, vamos mudar esse Brasil aí, com o Valdemar, gente. Com o Valdemar.